Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando um novo programa, O Espírito da Letra. O programa que, analisando a obra de André Luiz, especificamente o livro Nosso Lar, trata de aprofundar nas expressões do vernáculo, as palavras, aquelas ideias que estão ocultas. Porque André Luiz, quando escreveu o livro através do médium Francisco Cândido Xavier, não se limitou a contar uma história, porque se você vai ler o livro Nosso Lar, poderá lê-lo como uma história romanceada. Mas ele também faz revelações, como segredinhos, como insinuações, que para aquele leitor atento, você recupera a informação que está oculta no sentido das palavras. Por isso que estamos tratando de cada capítulo com calma. Semana passada falamos sobre o bônus hora, coisa interessantíssima, que nos explica qual é a rotina de trabalho para a conquista de mérito no plano espiritual. No capítulo de hoje, o capítulo 23º, André Luiz coloca como título Saber Ouvir. Você sabe ouvir? É? Ou gosta de falar? Gosta de pôr os bofes para fora? Gosta de contar das suas dificuldades? Então, André Luiz, no capítulo 23, ele estava conversando com Dona Laura na casa da família do Lísias, enquanto Lísias e seus amigos tinham ido passear. Tinham ido num entretenimento social. André ficou com Dona Laura e Dona Laura estava explicando quando, ao final do capítulo passado, ela escuta Lísias e seus amigos, suas irmãs, chegarem depois de terem assistido o concerto, a música, onde eles tinham ido. Quando Lísias vê que André Luiz ainda está acordado, chama André Luiz para fora da residência para que André pudesse ver a beleza da noite enluarada naquela região do plano espiritual. André nunca tinha se dado conta de como era lindo o céu e como a beleza da noite envolvia as pessoas. Ele respira o perfume das flores que ali emergem dos cálices, como se você tivesse aberto um frasco de perfume, e ele então se sente inspirado a respirar profundamente, como ele diz, a longos haustos, a longos goles, a longos sorvos ou aspirações profundas. E então, depois de ver toda essa beleza, a lua, as estrelas, as plantas, ele exclama para o Lísias: nossa, Lísias, nunca eu presenciei tamanha paz, que noite! E o Lísias lhe dá uma explicação importantíssima que serve para nós. E aí vem mais uma revelação. Ele diz assim: André, existe um compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia Nosso Lar, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Veja só, a sua casa é o seu lar, não é? Já pensou em transformar a sua casa nesse jardim, em não se emitir pensamento nenhum que seja contrário ao bem, em você não falar palavrão dentro da sua casa, em não xingar ninguém, em não fazer fofoca, em não criticar, em não ser áspero, grosseiro, rude? Aí o Lísias continua dizendo: desse modo, André, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene, numa oração constante. Daí nascerem as vibrações de paz que estamos observando aqui, que estamos sentindo. E isto é um conceito importante que você deve levar para a sua vida, aonde você trabalha, aonde você mora, porque graças ao seu padrão vibratório, você poderá viver na paz, ou poderá viver constantemente em guerra. André então fica deslumbrado, mas logo depois eles voltam para o interior da casa. Lísias se aproxima de um pequeno aparelho que está colocado na sala. O aparelho parece uma televisão, dessas televisões que nós conhecemos. Não se esqueça que o livro Nosso Lar foi escrito na década de 30, basicamente relatando fatos do ano de 1939, 40. E, portanto, a televisão, como nós a conhecemos hoje, em pleno século XXI, não era a mesma, não é? Mas em Nosso Lar já havia aparelhagem eletrônica. E que, parecendo uma televisão ou um aparelho de rádio antigo, aguçou a curiosidade do André. Pegue o texto
E vamos ver. André quer saber. O que nós vamos ouvir aí, Lísias? Vamos ouvir mensagens vindas da terra? Estou interessado, estou ligadão. Eu deixei lá na terra meus parentes. Será que eles vão mandar alguma notícia para mim? Ai, eu estou com saudade. Quero saber direitinho o que aconteceu lá. Então, Lísias, percebendo a minha ânsia e vindo ao encontro das minhas interrogações, ele esclareceu. Não, André, nós não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis do que as esferas da crosta. Eu falei aqui de televisão, não é? Como se fosse um aparelho de televisão. Ele está citando como algo parecido com um rádio, uma transmissão mais avançada do que a rádio da época. E então ele está explicando para o André, não é? Olha, nós estamos funcionando com forças mais sutis do que aquelas que estão na esfera da crosta. Mas o André fica impaciente e ele quer saber, mas não tem um jeitinho? Aqui a gente está num lugar tão diferente. Será que a gente não consegue um recurso para a gente ouvir os que ficaram lá na Terra? Não dá para a gente fazer isso? Recolher as emissões terrestres? E Lísias vai responder para ele, e vai responder para nós também, uma coisa muito interessante. O que nós queremos quando buscamos notícias? Como que nós vamos estar diante das notícias recebidas? Temos equilíbrio? Aí vem o título do capítulo 23, não é? Saber ouvir. Sabemos ouvir? Sabemos ver? Temos capacidade de mantermos-nos em equilíbrio e serenos diante das notícias, daquilo que vai chegar ao nosso conhecimento? Ou nos exasperamos? Ou perderemos o equilíbrio e nos tornaremos mais um problema do que uma solução? Esta é a reflexão que Lísias vai fazer e que você vai acompanhar conosco no próximo bloco do programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar, no capítulo 23º, Saber Ouvir. Não saia daí, saiba ouvir o que nós estamos pedindo. Fique aí. Daqui a pouquinho a gente volta.